Segundo os dados do IBGE, a inflação oficial em abril ficou em 1,06%. É a maior variação do IPCA para o mês desde 1996. Os principais impactos em abril vieram dos grupos de alimentação e bebidas, altas de 2,06%, e dos transportes, alta de 1,91%. Juntos, esses dois grupos responderam por cerca de 80% do IPCA de abril, e apesar de ter desacelerado na comparação com março, que ficou em 1,62%, o índice acumula alta de 12,13% no acumulado de 12 meses, acima dos 11,3% observado nos 12 meses anteriores. Trata-se, então, da maior inflação em um ano desde outubro de 2003, que foi 13,98%. Em 2022, o IPCA acumula alta de 4,29%. E hoje, durante uma cerimônia de inauguração da duplicação de um trecho lá na BR-101 em Sergipe, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar essa questão da inflação e o aumento do custo de vida no Brasil. O presidente lamentou a perda do poder aquisitivo do brasileiro. Vamos ver aí um trecho do que disse o presidente Bolsonaro lá em Sergipe hoje. Lamentamos a perda do poder aquisitivo por essas questões, da política do fica em casa, a economia de ver depois e também por causa de uma guerra lá fora. Mas estamos voltando à normalidade. Lamentamos o poder aquisitivo dos servidores públicos, mas tenho certeza que brevemente isso será recuperado. Isso, Rigon? Não, cada um faz a sua verdade, mas o Bolsonaro que não é conhecido por falar nisso, né? O negócio dele não é muita verdade, não. Então, e ele me fez lembrar uma piada agora da época justamente do regime militar, que o Brasil não tem 3 poderes, tem 4 poderes, é legislativo, executivo, judiciário e o baixo poder aquisitivo. Hoje você entra no mercado, você vê que seu dinheiro desvalorizou. Isso é visível. Me parece que só o presidente não está sabendo disso. E ele não está lá para lamentar, ele está lá para trabalhar. Ele tem que fazer algo para inverter isso. Ficar 3 anos e cacetada, jogando a culpa nas mesmas pessoas. Lá não saiu de casa, vocês não morreram. Para ele, 600 e pouco, quase 700 mil pessoas mortas não são o suficiente para justificar o que foi feito, com atraso, mas foi feito. Quer dizer, está na hora do governo deixar de lamentar e trocar o verbo para trabalhar. Ô, Francês, estamos saindo ou estamos entrando na crise? Com certeza nós estamos saindo. O presidente é o líder da nação e não cabe a ele ficar reclamando leite derramado, sendo pessimista. Ele tem que ser otimista, ele tem que pregar uma mensagem, jogar o sonho de futuro, né, pro pessoal. E ele não é aquele candidato que se compara a Jesus para resolver os problemas assim de bate-pronto, com a cervejinha aqui ou com a conversa outra lá. Ele respira, ele vive realidade como nós vivemos. Então nós tivemos aí realmente dificuldade, o governo dele foi muito prejudicado pela pandemia, conjuntura mundial. O governo dele está sendo prejudicado pelos preços do petróleo, conjuntura internacional. Então ele tem razão em reclamar também. A coisa não é puramente administrativa, de botar mais aqui, menos ali, socorrer Ele socorre quem mais reclama, os caminhoneiros mais esperneiam. E tem razão também, porque por eles passa o encarecimento de todos os produtos, né? Tem gente que diz que até que o mercado, pensou que o mercado era a igreja, né? Que só ouvia falar Jesus, credo, Nossa Senhora, né? Dentro do supermercado. Acho que foi o Ângelo que soltou essa, né? Vamos lá. Desculpa aí o uso. Mas eu acho que ele está trabalhando bem dentro do possível. Agora, eu insisto que ele forçam tanto que ele vai represar e nós vamos pagar a conta mais tarde. Não existe saída. Saída é terminar a guerra. Agora vamos falar de inflação? Gente,
Nós estamos tendo a maior inflação desde o período não sei quanto. Estados Unidos também, a maior inflação de 40 anos. Mas lá não mudou o emprego. Sei. Lá o emprego continua. O desemprego lá. Sexta-feira. O desemprego lá é isso aqui. Sexta-feira deram o boletim. Lembrando que, gestão, culturalmente, gente, os americanos, os diminuiu estadunidenses, não se vacinam tanto quanto nós. E eles sofreram mais ainda com a pandemia Morreu em mais de relação 1 a isso. milhão de pessoas nos Estados Unidos. Mas ele é pouco maior que o Brasil, se não me Francês, engano. você Só tem- maior do É mundo. maior, Não sei, não, morreu deixa eu só proporcionalmente comparando. mais do que no deixa o Brasil. francês concluir. Questão econômica. Conclui, francês. Está todo mundo sofrendo e nós também estamos sofrendo, estamos pagando a nossa conta. Faz parte. O negócio é mundial. Não. Se fosse um problema localizado brasileiro, do presidente agiu mal, não soube conduzir, não dá para falar nada, não. Agora falar que ele conduziu mal ou bem, que ele fechou, deixou de fechar, emprego, empresa, faz parte do jogo. Cada um tem sua opinião. E tem outra. Dar palpite de finanças e de economia depois que aconteceu, qualquer um dá. Quero ver dar para frente. E apresente uma solução. Não é criticar o que foi feito, não resolve nada. 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29. Segura aí você que está nos acompanhando, porque depois do break eu quero ouvir o que o professor Itamar tem a dizer sobre como interpretar essa lamentação do presidente sobre a perda do poder executivo do brasileiro. Então você segura aí, nós vamos para um break rapidinho, já a gente está de volta. E agora eu quero ouvir de você, professor Itamar. Como é que a gente interpreta essa frase do presidente Bolsonaro dizendo que lamenta a perda do poder aquisitivo do brasileiro? Bom, é importante, inclusive, fazer as comparações, né? Porque quando a gente pega um número em absoluto, tudo é muito barato e tudo é muito caro, né? Quando a gente faz as comparações. Eu tenho dados aqui, olha, por exemplo, em 2006, o salário mínimo era de R$300, hoje de 1.212. A gasolina era vendida a R$2,50, pegando um preço aí de R$8, que são os preços mais altos praticados hoje, seriam R$8. O barril de petróleo estava a $61, hoje está $115. O poder de compra de um salário mínimo em 2006, quando a petezada estava no poder, e aí o Landa vai reclamar, mas não posso fazer nada, Landa, era de 120 litros de gasolina. Hoje é de 150 litros de gasolina o salário mínimo. Então, a gente tem que trabalhar com dados. E o economista, ele tem sempre uma função bastante inglória, né? Porque ele tem, como disse o francês, ele tem que dar as previsões para frente. E um líder, um chefe de Estado, também tem que ser otimista e ser realista e dar as previsões para frente. Eu dei aula no curso de economia durante 11 anos, então eu tinha um privilégio. Quando alguém fazia questionamento comigo, eu falava, olha, eu sou historiador, eu falo o que está para trás. E lá no curso de história, quando me apertava, eu falava, olha, eu sou economista, eu falo do presente, do para trás fica de lado, né? Brincadeiras à parte, mas isso era o que as pessoas brincavam, que eu dizia assim. Mas quem está vivendo hoje tem que fazer as comparações e ver a situação internacional, como o francês citou muito bem, e ver a situação nacional. Esse dado aqui da gasolina, ó, enterra todo esse discurso da esquerda, esse discurso, digamos, de desinformação, de achar que o Paulo Guedes não entende de economia, né? Quem entende é aquele que ficou preso lá, né? Paulo Guedes não entende de economia. Só que os dados são esses. Quanto a essas informações, refuta esses dados que eu quero. É isso, Paulo. Agora é a vez da Bárbara. Bárbara, a minha pergunta para você é a seguinte. É papel do presidente lamentar a perda do poder aquisitivo ou tem que fazer alguma coisa para mudar o cenário? Tem que fazer alguma coisa para mudar o cenário, O que óbvio. ele tem que fazer? Bom, eu sou jornalista, não sou Por nem exemplo, historiadora, vou te ajudar, né? vou te ajudar. Agora, Ele zerou o que ele a cesta pode- básica, os preços das cestas Não, peraí. básicas. O que ele pode... Não é isso. Não, pera. Não é isso. É na opinião dela, porque a gente tá tratando de opinião aqui. Então você tem que ter uma opinião a respeito. Por isso que eu Tem que perguntei. fazer algumas medidas, Não, né, qual que é? Bárbara? Porque a Então, gente tá falando aqui... Ele a gente tá tá falando- fazendo. Deixa eu situar ela aqui, então. Calma lá. A gente tá falando que há uma crescente nos números aqui quando a gente fala de inflação. E o presidente diz que tá saindo. Nós estamos saindo disso e ele Sim. lamenta.
E o papel dele é lamentar ou o papel dele é fazer algo? O que ele tem que fazer? Assim, Qual que é a eu sua acho ideia? que faz sentido ele lamentar, embora todos os dados mostrem que a gente tá aumentando, tá cada vez aumentando a inflação, aumentando gasolina que vem junto, aumentando IPCA, tá aumentando tudo. Então, assim, já é uma lamentação que não é muito, é baseada nos achismos dele, né? Na fonte voz da minha cabeça. Mas, voz da cabeça dele, no caso. Mas o que ele pode fazer em relação a isso é talvez fornecer. Ele fez a questão do. Putz, como que é? Liberou R$1.000 pra gente conseguir tirar do Fundo de garantia. Do fundo de garantia. Tem isso, eu né? dei Pode parabéns ajudar pra um ele. pouco, mas tem que ser algo, eu acho que mais. Mas eu acho que as ajudas que ele dá, na verdade, pro povo são muito pequenas. Ele demorou muito também pra ajudar o povo na questão da pandemia, pra liberar o auxílio emergencial. Então, eu acho que ele deveria. Antes da OMS A gente Mas a gente já tava sofrendo muito antes. Um cara pra fazer comentário, pra lamentar? Ele é comentarista? Ele tem que fazer, com certeza, ele tem que fazer alguma coisa, concordo. Agora, ele mudou agora o diretor da Petrobras, né? Vamos ver o que isso vai acontecer, mas acho que ele poderia, talvez, mexer um pouco mais, entrar em contato com alguns ministérios dele, ver como eles conseguem fazer uma reunião com mais pessoas, porque ele mesmo fala que ele não entende de economia, né? Então, seria interessante se ele marcasse naquela agenda dele presidencial, que normalmente não tem nada, que são, no máximo, 4 horas de trabalho, com pessoas especializadas nisso pra ver o que ele pode fazer. O Guedes falou que ia ser Mas ele prefere evitar a fadiga. Primeiro ano Claro, ele tá muito cansado. Essa narrativa que o presidente não trabalha, que o presidente não está fazendo nada pela economia, só é lembrada quando não se fala de vacina, né? Quando se fala de vacina, aí lembra da pandemia. Como assim? Mas ele falou para as pessoas não vacinarem. Ele falava para não se vacinar. Da economia, que é o assunto. Calma aí. Sobre- Não, mas Como assim? pera. Parou, calma. Conclui, Bárbara. Ordem alfabética. Não, eu Concluiu achei, já? eu tinha concluído. Então agora é Celestino, vai. Então, Agora você pode falar. vamos lembrar que 11 milhões de pessoas esquecidas pelo pai da pobreza, né? Foram lembrados por esse governo, né? Pessoas que não tinham nem CPF, né? Hoje tem uma conta digital. E vamos lembrar do Auxílio Brasil, que foi dado agora eternamente, né? R$400. Mesmo se a pessoa arrumar um emprego, ela vai continuar ganhando a metade. Mas a gente voltou para o mapa da fome. Sobre a inflação, vamos lembrar que teve pandemia. A pandemia não foi só da vacina, né? A pandemia foi da economia também. Foi em cima da economia. E isso gerou no mundo todo a inflação. Não é só no Brasil, é no mundo todo. E as narrativas parece que é só no Brasil e fora do Brasil a culpa também é do Bolsonaro. Então vamos lembrar, né, que os preços altos das commodities, né, da guerra da Ucrânia, aí depois veio a crise hídrica, Celestino. tudo isso aumentou a inflação. Mas a culpa é do Bolsonaro. Mas nada disso acontecia nos governos anteriores. Não é dos prefeitos que fecharam, deram lockdown, não ampliaram o horário do comércio, né? Diminuíram, né? Fora os 3 trilhões que o governo injetou na economia e continua injetando. Ninguém lembra disso.